40 segundos depois que Herb Dean sinalizou o início da luta principal do UFC 246, Conor McGregor já estava comemorando a vitória contra Donald Cerrone. Outros 40 segundos depois, todos os detalhes da luta estavam sendo detalhadamente analisados em milhares ou até milhões de comentários na internet, e uma observação recorrente foi a de que tinha algo errado com essa luta, que a luta estava armada, comprada, Cerrone entregou. Teorias sobre quem, porquê e como surgiram quase instantaneamente. Certamente não foi a primeira vez que uma luta sofreu acusações de corrupção e não será a última. O que queremos saber é o que provoca essa reação tão frequente na comunidade do MMA, e as respostas podem nos trazer uma nova perspectiva sobre as artes marciais mistas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e a pergunta é: por que tantos fãs acham que lutas são armadas? Dizer que uma luta foi armada é dizer que o resultado não foi real por diversas razões. Quem acha que Cerrone entregou tem em mente que a luta foi comprada para proteger Conor. A teoria é que uma ou duas partes se reuniram antes da luta e combinaram que McGregor venceria. Então dizer que diversas pessoas negociaram de forma secreta o resultado de uma luta para o próprio benefício é dizer que elas participaram de uma conspiração. Na verdade, o Dr. Michael Sherman da Universidade de Chapman, que já escreveu inúmeros livros sobre comportamento, define conspiração como duas ou mais pessoas que tramam algo em segredo para conseguir uma vantagem imoral e ilegal contra alguém que não sabe de nada. E claro, sem uma prova concreta de que a luta principal do UFC 246 foi manipulada, essa crença é só uma teoria da conspiração. Agora, não sabemos vocês, mas quando ouvimos essa frase, logo pensamos num fã revoltado que não gostou do que viu, mas aqui vai uma estatística que pode clarear as coisas. Um estudo feito pela Universidade de Chicago em 2014 determinou que ao menos 50% da população dos Estados Unidos acreditam em ao menos uma teoria da conspiração. E então, se você conhece ao menos 2 americanos, é possível que um deles ache que a Terra é plana. É brincadeira, claro, uma teoria da conspiração pode se apoiar em um argumento amplo que vai longe e às vezes é tão plausível e convincente que faz você pensar que uma luta de MMA foi manipulada para alguém vencer, ou que alienígenas substituíram a maioria dos líderes mundiais e pretendem escravizar a raça humana. E então, para que a gente retire qualquer viés relacionado ao termo teoria da conspiração relacionada a lutas armadas, é importante considerar essa hipótese e quantas pessoas estariam de fato envolvidas nisso. Não é fácil dizer em que momento a comunidade do MMA embarca nessa ideia, mas os psicólogos tentaram nos últimos anos entender os traços cognitivos encontrados da maneira mais consistente naqueles que acreditam em conspirações. E então, com as lentes das artes marciais, vamos dar uma olhada em algumas dessas pesquisas para ver se elas podem nos ajudar a entender por que tantas pessoas acreditam que lutas são armadas. Dr. Joseph Pierre, um professor clínico de Ciências da Saúde do Departamento de Psiquiatria e Ciências Biológicas da Faculdade de Medicina David Geffen da UCLA, fez uma pesquisa em 2 partes com a Psychology Today sobre teorias da conspiração, e nesse trabalho ele focou nos tipos e características que os teóricos da conspiração podem ter. Uma peça fundamental desse quebra-cabeça é a rejeição de crenças geralmente aceitáveis e relatos oficiais. O MMA é muito mais popular hoje em dia, mas o esporte lá nos primórdios sempre foi um movimento de contracultura. O MMA foi construído com a ideia de ter poucas regras e promover lutas reais, de consequências reais. Faz até certo sentido que a própria natureza e origem do Vale Tudo e do MMA tenham atraído muitos fãs que naturalmente acreditam em coisas como burlar o sistema e não necessariamente vão acreditar em qualquer coisa que eles veem. Repara só no pé atrás que grande parte dos fãs tem a cada discurso que Dana White ou Scott Coker fazem. O fracasso da associação de MMA de Bjorn Rebney foi em grande parte devido à reação negativa que a sua reputação provocou como uma figura pouco confiável. Um dos memes mais famosos de Dana White diz: "Não acredite em suas mentiras". Há também muita desconfiança dos fãs até em relação ao trabalho da imprensa marcial, questionando sua legitimidade, sem falar nas quase sempre rejeitadas explicações dos lutadores que tentam justificar um caso de doping. Existe uma veia indomável que corre fortemente pela comunidade, e não só isso, mas os fãs de MMA são muitas vezes familiarizados com o mundo do boxe e do pro wrestling, duas modalidades que há muito tempo têm a reputação repleta de casos de corrupção e decepção nos mais altos níveis da autoridade. É claro que existem excessos e um grande contingente que favorece o lado mais poderoso do UFC e uma variedade de questões relacionadas a lutadores ou à mídia, mas em grande parte isso pode ser devido ao UFC como uma marca que representa o espírito indomável com o qual muitos se identificam por mais de 2 décadas. Portanto, embora esse traço fundamental de pensamento conspiratório não corresponda a todos os fãs, é difícil negar a força da atitude que Pierre descreve entre muitos. E lembre-se, não é como se toda a comunidade estivesse acusando lutas de serem compradas com frequência. Outro traço que o Dr. Pierre descreve a partir da pesquisa é a necessidade do que ele chama de conclusão cognitiva. Em outras palavras, os pensadores conspiratórios podem ter uma forte necessidade de
entender por que algo aconteceu, e quando não há uma resposta clara, geralmente procuram uma resposta que se alinha com a importância do que viram, algo que os psicólogos chamam de viés de proporcionalidade. O MMA é um dos esportes mais imprevisíveis de todos os tempos. Há tantas variáveis, muita coisa acontecendo antes, durante e depois de um combate. As lutas podem terminar num piscar de olhos a partir de um golpe bem colocado ou uma esquiva errada. Os especialistas e os próprios lutadores nem sempre conseguem prever os resultados e nem concordam com frequência com a pontuação aplicada pelos juízes. Estamos falando das principais mentes do mundo do MMA que enfrentam essa incerteza em relação aos resultados. Imagine apenas ser um fã comum. Lutar é algo que todo mundo no planeta programou biologicamente em seu cérebro, e como tal, muitos de nós superestimam nossa compreensão da complexidade do que os lutadores de alto nível estão fazendo dentro do cage. Quem aqui já viu alguém usar o ombro como Conor fez contra Cerrone de forma tão eficaz? Você consegue explicar a carreira de Anderson Silva? O ponto não é o nível de conhecimento sobre o esporte, porque já vimos muitos lutadores e treinadores acreditarem em lutas armadas e outras conspirações. O ponto é que mesmo as maiores mentes encontram incertezas nas artes marciais mistas. Portanto, para aqueles que tendem a pensar dessa maneira, parece inevitável que eles tentem atribuir alguma explicação a uma luta que pareceu estranha para eles, e muitos escolhem não acreditar no que viram. Não é coincidência que muitas das maiores lutas da história da MMA também sejam as que mais frequentemente recebem acusações de terem sido manipuladas. É perfeitamente razoável achar que algo estranho pode ter acontecido numa luta que pode render muito dinheiro nas casas de apostas. No entanto, ele volta à ideia de viés de proporcionalidade, a ideia de que deve haver uma explicação maior para o que acabou de acontecer. Os resultados não parecem condizer com o que aconteceu no cage, e juntando isso à falta de conhecimento, muitos inventam diversas explicações proporcionais à importância do evento. Como pode Cowboy desmoronar tão rápido? Era a maior luta da sua vida. Essa luta foi comprada. E embora os estudos psicológicos dos traços cognitivos, frequentemente encontrados naqueles que procuram conspirações, sejam úteis para entender por que vemos um grupo tão grande acreditando constantemente em lutas compradas, quando considerados ao lado de muitos fatores externos nas artes marciais mistas que podem influenciar esse tipo de pensador para reforçar esse comportamento, é incrível não vermos ainda mais pessoas afirmando que lutas são compradas. Se um espectador achar um desfecho suspeito, o primeiro lugar em que ele provavelmente vai debater o assunto é o mesmo lugar onde todos nós debatemos sobre o mundo das lutas, nas redes sociais. E assim como todo mundo faz, especialmente se a gente achar que o nosso ponto de vista não é o mesmo da maioria ou que pode ser ridicularizado, procuramos aqueles que concordam com a gente só para validação. Isso se chama viés de confirmação. Todo mundo é culpado às vezes de alguma forma. O termo câmara de eco tornou-se popular na política americana com o surgimento das mídias sociais por causa do viés de confirmação, com membros de ambos os lados aderindo a seus grupos. Portanto, é muito fácil para um fã de lutas correr para sua rede social favorita e encontrar muitas pessoas que concordam que uma luta pareceu estranha ou que dizem diretamente que a luta foi armada. E também existem os trolls, pessoas falando coisas provocativas, especulando bizarrices, simplesmente porque não gostam de um determinado lutador. Um post inventando que uma luta foi comprada pode ter o mesmo peso de uma que realmente significa isso. E esse movimento é reforçado por nomes influentes que adoram dar sua opinião sobre lutas que parecem suspeitas, e eles fazem isso muitas vezes. Nate Diaz tweetou depois do UFC 246 que a luta foi uma farsa. Existem muitos lutadores, especialistas, influentes que regularmente mantêm o pensamento conspiratório em seus feeds nas redes sociais. Fato é que encontramos um forte viés de confirmação buscando opiniões semelhantes de outras pessoas, recebendo membros influentes da comunidade que incentivam esse modo de pensar, e sim, há uma tonelada de vozes que abatem essas ideias imediatamente, incluindo influentes. Mas o mesmo acontece com todas as conspirações, e os especialistas lhe dirão que há muito pouco que pode ser feito para mudar a mente de alguém sobre esses tópicos, mesmo apresentando evidências do contrário. Mas não é só nas redes sociais que as pessoas expressam sua teoria de que uma luta ou outra foi armada. Existem vídeos no YouTube e comentários, Reddit, fóruns de MMA como Sherdog, Underground, podcast, diversas fontes na web que os fãs de lutas costumam visitar. O senso em torno dessas ideias apenas facilita para aqueles que têm os traços psicológicos discutidos anteriormente. Isso alimenta o pensamento conspiratório. Mas há outro fator que é a maior força por trás do porquê vemos regularmente membros da comunidade do MMA acreditando em lutas manipuladas e conspirações sobre o esporte. É que às vezes, pois é, eles estão certos. Seria muito fácil desmerecer fãs que dizem que uma luta foi comprada, sendo que nunca houve uma luta comprada comprovada na história das artes marciais mistas. Mas é claro, isso não é verdade. Já existiram armações bem obscuras no MMA, como por exemplo aquele nocaute fantasma de Alexander Emelianenko. Houveram lutas armadas, houveram práticas antiéticas, houveram polêmicas que sozinhas levaram a todo tipo de especulação. É só olhar o processo recente antitrust do UFC e os depoimentos que revelaram algumas das estratégias mais baixas praticadas pelo evento no que se refere às negociações de contratos.
lutadores caem no doping o tempo todo. Lembra daquela situação com o e-mail sobre os níveis incomuns de testosterona de Vitor Belfort? Ou quando a luta de John Jones foi transferida para outro estado da noite pro dia? Promotores menores sujos que não pagam lutadores, empresários sacaneando atletas, olha a frequência com a qual a gente reclama de lutas casadas pelo interesse único do UFC. Fato é que por mais que pareça que muitas dessas acusações sejam absurdas, e algumas certamente são mais do que as outras, não é como se o mundo das lutas fosse um ambiente limpo e livre dessa tendência. E para alguém que tende a ir em direção a essas conspirações, é certamente um grande impulso para essa crença quando algo é plausível, quando existem muitos exemplos da vida real que eles podem apontar e dizer, pois é, essas coisas às vezes acontecem. Então, quando somados todos esses fatores, e é claro que nem todos que acreditam em lutas armadas serão afetados por tudo que discutimos, mas talvez agora você tenha uma imagem muito mais clara do porquê vemos isso acontecer com tanta frequência no MMA, através de uma combinação de traços psicológicos que se prestam às teorias da conspiração, bem como aos fãs de MMA e aos muitos fatores externos que apenas ajudam a reforçar esse pensamento conspiratório. Foi criado um ambiente em que as acusações de lutas manipuladas continuarão surgindo por aí. 40 segundos, umas ombradas estranhas e um lutador conhecido por sua resistência perdendo sem acertar um único golpe. Só isso já foi o suficiente para aqueles inclinados a esse tipo de pensamento, para aqueles que são regularmente influenciados pelos muitos aspectos do mundo do MMA que prestam-se à conspiração, só para poderem encher a boca e dizerem essa luta foi armada. E embora seja muito fácil para uma pessoa cética descartar essa linha de pensamento, Cerrone sempre passou sufoco contra caras que o pressionam, o chute na cabeça entrou limpo, Cerrone quebrou o osso orbital e o nariz, por que raios ele se machucaria numa luta armada? Aonde que manipular o resultado de uma luta vale o risco de uma prisão? Por que numa luta armada alguém usaria essa técnica da ombrada? O que imediatamente fez todo mundo questionar o que estava acontecendo. Nem toda acusação de luta armada e nem toda teoria da conspiração no MMA vai ter tanta brecha como essa. Talvez a gente esteja tão longe desse pensamento da conspiração que para acreditar em uma precisaria de depoimentos assinados e com firma reconhecida de todas as partes envolvidas. Mas a verdade é que o assunto aqui não é se a Terra é plana ou não. Só o que é preciso para manipular uma luta é achar um lutador disposto a fazer isso por uma boa razão, é claro. Eventos e órgãos governamentais sempre deram motivos para os fãs suspeitarem, então até que isso mude, devido à natureza psicológica do ser humano, não veremos nem tão cedo o fim das teorias da conspiração no MMA e das acusações de lutas armadas. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode segui-lo no Twitter através do @TommyTwoHold, e um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.